Hoje vamos trabalhar com a apostila 6. E vamos lá, bora para a apostila 6. Deixa eu ver aqui, já separei, mas não cheguei na página certinho. Então, deixa eu já começar a me organizar. Então, em biologia, apostila 6, qual que é a proposta para a gente aqui, né? Movimentos vegetais para frente A e fotoperiodismo, porque afinal, no volume 5, nós estudamos os hormônios vegetais e o efeito deles na planta. E agora nós vamos dar uma ênfase, uma atenção um pouco maior na questão dos movimentos vegetais e fotoperiodismo. Gente, segundo ano do ensino médio? Não, né? Não é essa apostila, caramba. Vamos lá. Como é que eu peguei a do segundo? Nossa, Sheila, cortou tudo pra mim que você falou, eu não ouvi nada. Então, eu peguei sem querer a apostila do segundo ano. Eu tava achando meio estranho. Eu falei, mas pera lá. Será que é esse assunto aqui mesmo? Aí eu olhei, fui confirmar segundo ano. Vamos lá, pegar a apostila certa, então, ó. Pronto, tá aqui, terceiro ano. Agora sim. Eu já dei aula de movimentos vegetais para vocês. Como assim, de novo isso, né? Então tá. Então, o volume 6 da apostila de vocês, agora aula 89, fotoperiodismo. Né? Então, é a última da físio vegetal. As próximas dessa frente já vão fechando a questão ecológica, né? Na frente B, a gente vai estudar um pouco vírus, estrutura viral e mais um pouco de revisão sobre evolução. E na frente C, genética, penetrância, expressividade, consanguinidade, que são conteúdos assim acessórios, só um complementozinho, tá? Nem são cobrados mesmo em vestibular, mas o principal aqui estaria esse padrões de herança. Padrões de herança é um conteúdo, assim, dentro da genética, um dos mais cobrados, tá? E aí a apostila investe mais na físio humana. Então, circulatório, respiratório e excretor, tá? Então, o que vai trazer... O conteúdo, assim, o carro-chefe dessa apostila vai ser a físio humana, né? Que vai trazer os conteúdos mais novos. O resto é quase que só um fechamento, já estamos indo para os finalmente, tá? Já está finalizando o conteúdo da biologia nas diferentes frentes aí. Então, vamos falar de fotoperiodismo. É um assunto fácil, né? Fácil de entender, fácil de resolver exercício, né? O que é o fotoperiodismo? É uma resposta biológica à modificação da proporção de luz e escuro no ciclo de 24 horas da planta. Quer dizer, como é que a planta se comporta, né, de acordo com a quantidade de luz que ela recebe. Porque existe um ciclo natural em que, em cada estação, o planeta pode estar recebendo quantidades diferentes de luz. Mais horas de luz, menos horas de luz. Nós sabemos que o outono é uma estação em que gradativamente, a cada dia, tem menos horas de luz, mais horas de escuro, e assim permanece no inverno. E o verão, aliás, na primavera vai acontecendo o contrário, gradativamente os dias vão ficando mais longos, com maior incidência de luz, e as noites mais curtas. Então, isso vai interferir no ciclo da planta. Eu falo que falou de luz, a gente já associa imediatamente a planta por causa da fotossíntese, mas não só por causa da fotossíntese. Ela vai associar suas
mais variadas funções, né, de acordo com esse período de luz. Então, devo ou não devo germinar a minha semente agora? Né? Então, é a quantidade de luz do ambiente que vai responder isso para a planta. Se é o melhor período para germinar para aquela espécie, né? Porque tem uma variação de acordo com a espécie, mas ela vai, de acordo com o período de luz, ela vai avaliar. Compensa ou não compensa eu germinar minha semente? É hora de eu florescer agora ou espera mais? Que mais? Devo formar o meu fruto agora ou ainda não é época? Tá? Então, todas essas decisões, claro que são reguladas por hormônios, né? Principalmente a auxina, estão vinculadas à quantidade de luz. Agora, existem algumas espécies de plantas, né? Então, nesse quesito, né, de comportamento relacionado à luz, nós conseguimos classificar os vegetais em 3 grupos. As PDC, plantas de dia curto, são aquelas que florescem se a duração do dia for inferior a um dado valor crítico. A gente tem que ter um certo cuidado, porque às vezes a gente coloca assim, aquela que precisa de mais horas de escuro do que de luz. Mas quando a gente olha o esquema, a gente vê que a quantidade de luz está maior do que a de escuro. E mesmo assim, essa planta está florescendo. É porque tem um certo valor, chamado de valor crítico, então quer dizer que tem que ter, né, a duração do dia tem que ser menor do que aquele valor. Não significa que vai ser, vamos supor, pegar o dia de 24 horas, né? Vamos fazer a biologia virar uma ciência exata. Não, ela não é. Né? Então, vamos fazer assim, pega as 24 horas, divide por 2, 12, 12. Então, se tiver mais que 12 horas de luz, tá bom para a planta de dia longo, tá ruim para a planta de dia curto. Não é assim. Não é assim, tá? Então, a planta de dia curto é aquela que vai florescer se a quantidade de luz que ela receber for menor que um certo valor crítico. Olha, o valor crítico para essas plantas está ao redor de 11 a 14 horas. Então, quer dizer, veja, 14 horas é mais que a metade, né? Então, se a gente pegar o 24 e dividir no meio, 12, 12. Então, 14 é mais do que 12. Né? Então, não é que ela vai receber mais horas de escuro. Nesse caso, não vai ser mais horas de escuro do que de luz. Mas o limite para ela é 14 horas. Tá? 14 horas seria o limite. Tá? Então, ela teria que ser disso para um pouco menos. Aí ela floresce. Né? Final do verão, outono, inverno são as épocas que esse tipo de planta floresceria. Né? E alguns exemplos: tabaco, morango, soja, crisântemo, café, orquídea. Né? Então, quem tem orquídea em casa sabe. Começa a entrar o outono, o inverno, aí que as orquídeas ficam bonitas, né? Florescem. Agora que nós estamos na primavera, o que está começando a acontecer com as orquídeas? Já começa a secar as flores, né? Já passou. Algumas ainda resistem um pouco mais, a flor dura um pouco mais. Mas a beleza da orquídea é no outono e inverno. Então, é uma PDC. Plantas de dia longo. São aquelas que florescem quando a extensão do dia excede o valor crítico, e o valor crítico entre 12 e 14 horas, quer dizer que tem que ser acima de 12 ou acima de 14 aí, mas tem que ser um padrão elevado de horas de luz, tá? E tem também o terceiro grupo, que são as plantas indiferentes, que são aquelas que vão florescer, né, independente do fotoperíodo, tá? Então, elas vão florescer o ano todo. Tomate, milho, arroz, pepino, girassol, o ano todo. Né? Agora, as de dia longo, temos aqui exemplo: espinafre, cevada, aveia, rabanete, alface, trigo, né? Então, há tempos atrás, quando é que tinha alface para a gente fazer salada? Primavera, verão, né? Chegava inverno,
né? Outono, às vezes você estava afim de uma saladinha, cadê a alface? Não tinha no mercado, ou quando tinha era muito feia e cara. Hoje não é mais assim, por quê? Porque hoje o povo investe em estufa, né? A estufa simula as condições de luz, temperatura, umidade, tudo programado. Aí a planta você acaba conseguindo produzir em qualquer época do ano. Então, isso é bom para o produtor, para quem produz e vende, é bom para o consumidor também, né? Ter aquele produto que ele gosta, né? Disponível o ano todo para ele, tá? Mas o fato é que já há tempos atrás não era dessa maneira. Então, só comia morango no inverno e alface no verão, né? Hoje já mudou um pouco esse perfil. Ok, olhando isso e analisando aqui o esquema, né, nós temos aqui como é que se comporta uma planta de dia curto. Então, esta linha pontilhada representa o nível crítico. Então, veja aqui a luz é o amarelinho, né? Então, se está acima, a quantidade de luz está acima do nível crítico, não, essa planta aqui, esse tipo de planta não floresce. Quando é que ela vai florescer? Quando a quantidade de luz for menor do que esse valor crítico aqui, certo? Agora, tem como enganar a planta? Tem. Se eu der, né, no meio, interromper a noite longa dela com um flash de luz, basta um flashzinho de luz, eu interfiro no processo, né? Então, eu posso interferir aqui. E no caso da planta de dia longo, né? Como fazendo jus ao seu nome, para florescer, ela precisa de uma quantidade de luz superior ao nível crítico, né? Uma quantidade inferior, ela não floresce, mas dá para enganar. Se você pegar a época aqui, né, do inverno, a noite longa, e interromper com flash de luz, né? Você engana a planta e ela floresce mesmo nesse período de inverno. Então, claro que por trás desse, entre aspas, enganar a planta, existe aí interesse econômico, não é? Então, eu quero vender esta planta, né? Ou alguém, sei lá, vai casar e a vida inteira sonhou com aquele tipo de flor no casamento, né? Mas depois marcou o casamento e descobriu que aquela flor não tem nessa época, né? Então, tem como produzir fora de época? Tem, né? E com certeza quem vai vender por um bom preço, né? Porque aí vai ter que se aproveitar um pouco da situação, né? Enfim, e no caso contrário, o que pode acontecer? Pode ser que o mercado, né, no momento, não está muito favorável àquele produto, né? Então, vamos supor, o preço está ruim. Então, eu posso querer retardar a germinação de uma semente, ou a frutificação, ou mesmo a floração. Então, para segurar um pouco, né, como os agricultores falam, eu quero segurar a minha colheita. Né? Eu não quero colher agora, porque se eu colher agora, eu vou ter que vender agora e o preço não está muito legal. Tem muito milho no mercado, então eu vou segurar um pouco mais para deixar para vender um pouco mais para frente. Então, quando os outros estiverem no resto da produção, aí é que eu vou entrar com o meu produto. Dá para fazer isso? Dá, controlando aqui o período de luz, você consegue fazer isso, aplicar essa estratégia. Agora, vamos lá. Bioquimicamente, o que explica essa mudança de comportamento na presença de mais luz ou menos luz? O que explica é um pigmento denominado fitocromo, né? Então, aquela pergunta, né? O fato dessas plantas, provavelmente a maioria responderem ao fotoperíodo, levanta uma questão: como que as plantas percebem? Porque elas sabem que estão no verão. Como que sabem que estão no inverno? Como que elas percebem que a quantidade de luz está aumentando ou diminuindo? E a resposta é o fitocromo. É um pigmento que elas possuem. E este pigmento está ligado a uma proteína que absorve luz, né?
então essa proteína, essa luz absorvida é o comprimento de onda correspondente ao vermelho, tá? Então, dependendo do quanto, né, é absorvido de luz por este fitocromo, por este pigmento, a planta consegue, então, saber em que época do ano ela está, e aí, de acordo com a sua genética, a genética da sua espécie, é que ela vai decidir o que ela vai fazer, né? Que caminho escolher. O fitocromo também influencia, a gente está falando muito de floração são os principais exemplos, mas também influencia na germinação, né? Então, tem semente que é fotoblástica, tem as fotoblásticas positivas, tem as fotoblásticas negativas, mas tem também as indiferentes. Como assim? Fotoblásticas positivas só germinam em presença de luz. Enquanto que as fotoblásticas negativas, né, como o caso da melancia, da mamona, só germinam na ausência de luz. E isso tem a ver na forma como você vai semear. Não tem como se você cavar um buraco e colocar a semente da alface e cobrir com terra, já era, você perdeu sua semente. Você tem que jogar por cima da terra, porque essa semente só germina se ela recebe luz. Então, ela tem que ficar por cima. Há outras sementes, né, que são as fotoblásticas negativas, que você tem que cavar, e algumas até bem profundo. Então, às vezes, no pacotinho de semente que a gente compra, tem lá, porque a gente não é especialista no assunto, né? Tem essa informação. A que profundidade do solo você deve plantar a semente? Qual a profundidade do buraco? Né? Porque isso vai interferir na germinação. Você pode matar a sua semente se você, de repente, enterrar muito profundo, já era, você perdeu aquela semente. Então, tem uma certa especificação que a explicação tem a ver com o fotoperíodo. Tá? Então, aqui já o resuminho e vamos lá para o exercício, já finalizando aqui essa aula, que também é bem simples, bem curtinha. Nos esquemas abaixo estão representados 3 fotoperíodos. Em A, verão, em B, inverno e em C, um fotoperíodo artificial, criado em condições artificiais de laboratório. E ele quer saber a qual tipo de plantas corresponde o fotoperíodo A. Depende se ela germina ou não, né? Tá falando isso? Será que eu não li direito? Em A é verão, em B é inverno, em C artificial. Tá. A qual tipo de plantas corresponde o fotoperíodo A e o fotoperíodo B? Acho que a pergunta não está muito bem feita, né? Porque eu acho que ele quer saber, assim, em termos de florescimento, qual planta iria florescer melhor na situação A, na situação B, imagino que seja isso, né? Qual tipo de planta corresponde ao fotoperíodo? Esse fotoperíodo A poderia ser para qualquer uma das variedades, só que elas se comportam de forma diferente, né? Em cada regime de luz, ou mais luz, menos luz. Enfim, né? Vamos considerar que ele está querendo dizer isso, né? Quando ele pergunta qual tipo de planta, ele está querendo dizer como é que a planta se comportaria, né? Ou melhor, floresceria neste fotoperíodo aqui. Então, se na situação A eu tenho uma maior incidência de luz, né? O que é isso? Bom, isso. Uma maior incidência de luz, então esta condição seria favorável ao florescimento de uma PDL, de uma planta de dia longo. Você pode colocar a sigla? Pode sim. Então, PDL são as plantas que floresceriam neste regime. Tá? Então, neste regime de luz, são as que floresceriam. No caso, na situação B, que tem menos horas de luz, né? Então, seria uma condição propícia ao florescimento de quem?
das PDC. Essas são as plantas que floresceriam neste regime. Tá? Então, este regime de luz favorece esta. E o que mais que ele pergunta? Vamos lá. No fotoperíodo C, qual tipo de planta deve florescer? PDC ou PDL? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, eu tenho o quê? Vamos ver aqui, ó. 16 horas aqui. E outras 16 horas de escuro. Que planta, no período C, qual tipo de planta deve florescer? Se eu dou uma condição artificial, olha, eu acredito que nessa condição artificial, não sei se vocês concordam comigo, eu vou ter o florescimento das duas. Ou talvez das indiferentes, acho que é isso que ele quer que a gente responda. As indiferentes, porque aqui não vai favorecer nem exatamente uma ou outra, né? Acho que é isso. Alguém tem alguma outra opinião? Porque aqui tem um período longo de exposição à luz, por outro lado, tem um período longo também de escuro. Sim, Sheila, eu acho que é indiferente mesmo. Porque tanto faz, né? Tanto faz. Porque ele pergunta as PDC ou PDL. Então, quer dizer, que pressupõe que ele quer uma das duas. Não é isso? Tá estranho. Qual tipo de planta deve florescer? PDC ou PDL? Ah, já sei. É a PDL. Vou explicar para vocês por quê. O que acontece, pessoal? A planta, eu estou falando de fotoperiodismo. A planta responde à quantidade de luz, não a quantidade de escuro. Então, vamos voltar aqui um pouquinho no esquema de cima. Por que que aqui a PDL germina? Porque tem mais horas de luz. Por que que aqui a PDC germina? Porque tem menos horas de luz. Eu não posso justificar dizendo porque tem mais horas de escuro. A planta não responde à falta de luz, ela responde à luz, fotoperiodismo. Então, aqui é a PDL, porque ela floresce com mais luz. Aqui é a PDC, porque ela floresce com menos luz. E aqui? E aqui vai ser a PDL, porque ela floresce com mais luz. Não importa quantas horas de escuro eu dou, porque o escuro é indiferente. A questão é o quê? Eu preciso de... A planta de dia longo, ela vai germinar com mais horas de luz. A planta de dia curto vai florescer nessa situação? Não vai, porque está com uma luminosidade muito intensa para ela, muito longa para ela. Percebe? Então, é isso a resposta aqui. O fotoperíodo... Aqui, não é aqui, vamos voltar lá. Na questão C. Qual das duas é a PDL? Por que a PDL? Vamos lá, tem que colocar aqui outra caixa de texto. É a planta de dia longo. Pois seu florescimento acontece com mais horas de luz. E seu comportamento, melhor dizendo, seu comportamento não responde à quantidade de horas de escuro. Então, não importa quantas horas de escuro que eu vou dar. Isso não faz a menor diferença. O que faz a diferença é quantas horas de luz eu vou dar. Então, eu dei mais horas de luz,
Então, isso é a condição que favorece a planta de dia longo. Perfeito? Deu para entender? Isso, vamos lá para a segunda questão. Suponha que no laboratório haja duas plantas. A planta Xanthium strumarium é de dia curto. 8,4 horas de luz tá beleza para ela, tá? A planta Eoceamus niger, né? Tem a espécie e a subespécie, é de dia longo. Então, ela precisa de 13,6 horas de luz, né? Vamos até deixar meio de lado a questão do quanto de escuro que ela vai receber, porque o que importa, na verdade, é a luz. Se dermos a essas plantas dias de 12 a 14 horas de luz, 12 a 14 horas de luz, o que acontecerá com a sua floração? Então, aqui a gente tem que discutir de uma a uma, né? Então, vamos começar com a primeira plantinha aqui. Está dizendo que para ela florescer, ela precisa de 8,4 horas de luz. Quer dizer que esse é o limite dela. Mais que isso, esquece. Tá? Então, a planta número 1, ela não florescerá, pois a quantidade de luz fornecida é maior que seu nível crítico, que é de 8,4 horas. Então, 8,4 horas é o máximo para ela de luz. Então, quer dizer, tá beleza para ela se for disso para menos, né? E a plantinha 2? 12 horas tá legal para ela? A planta é de dia longo, então 13,6 horas, né? Se eu der de 12 a 14, ela vai florescer? Vai, né? Então, ela florescerá, pois esta quantidade de luz está dentro do intervalo crítico, que seria de 13 para mais, né? Então, quer dizer, 12 está um pouquinho baixo, mas já está quase ali no limite, 14, perfeito. Então, ela floresceria. Então, esta floresceria. Então, sempre aqui reforçando que o que conta para a planta é a quantidade de luz. Então, apesar de a gente falar assim, a planta de dia curto é aquela que tem noite longa, mas ela não está preocupada com a noite, ela está preocupada com o dia. O dia tem que ser curto. Claro que se o dia for curto, consequentemente a noite vai ser longa. Mas lembra que a planta, ela regula o seu comportamento pela luz, não é pelo escuro. Tá certo? Por isso é que um flash de luz que quebra a noite longa, né? É como se dissesse para essa planta de dia longo: amanheceu. Opa! Nossa, já tem luz aqui? Então dá uma despertada nela, ela tem um pico hormonal aí, e aí isso libera o processo de florescimento. Então, por isso que, mesmo, porque então não é a questão da noite longa, né? É a luz. Então, deu um flash de luz aí, ela é como se ela pensasse: olha, o dia está amanhecendo, bora, né? Vamos florescer que o dia vem vindo. Então, é uma forma de enganar a planta, literalmente, né? Vamos lá, mais uma questão.
Comente a frase: as plantas estão atentas ao comprimento do dia, medindo o comprimento da noite. As plantas estão atentas ao comprimento do dia, medindo o comprimento da noite. As plantas estão atentas ao comprimento do dia. Aqui eu acho que ele está colocando num contexto um pouco mais profundo, né? O que acontece que eu acabei aqui não entrando nesse detalhe com vocês na hora de explicar, justamente porque eu acho assim desnecessário. Eu acho que ir profundo demais, não é necessário para vocês. Eu falei que o fitocromo é o pigmento que percebe a luz e que vai, então, indicar para a planta em que época do ano ela está. Acontece que que o fitocromo ele é regulado por 2 tipos de comprimento de onda, que é o vermelho curto e o vermelho longo. E esses dois, eles se interconvertem, ele converte um no outro. Então, é a respeito disso que ele está querendo dizer aqui, ó, que as plantas, elas medem o comprimento do dia, medindo o comprimento da noite. Então, elas vão pôr na balancinha delas o quanto de fitocromo vermelho longo e vermelho curto eu produzi, tá? Eu vou fazer um desenhinho aqui, que eu acho que ele ajuda a ilustrar o que eu estou querendo dizer, né? Então, vamos lá. Eu tenho o vermelho curto e tenho o vermelho longo. Então, durante a noite, há uma conversão de fitocromo vermelho curto. O fitocromo vermelho curto é aquele que tem mais afinidade a esse tipo de comprimento, vermelho curto, tá? E o vermelho longo é o fitocromo que tem mais afinidade a esse tipo de comprimento de onda. Eu não estou querendo dizer que à noite tem comprimento de onda vermelho longo, porque à noite não tem luz, certo? Eu estou falando que tem um fitocromo que tem mais afinidade à luz, que é o vermelho curto, e o que tem menos afinidade à luz, vermelho longo. Então, durante a noite, há uma transformação de fitocromo sensível ao vermelho curto em fitocromo vermelho longo. E durante o dia ocorre o contrário, tá? Então, durante o dia, inverte isso aqui. Aí você vai dizer, mas então deu tudo na mesma, porque à noite vira vermelho longo, né? O fitocromo vermelho longo, aumenta a quantidade dele, aí chega durante o dia, inverte, aumenta. Então, como que isso vai fazer a planta saber que estação que ela está? Se à noite, isso aqui, na verdade, a planta vai pegar o rendimento líquido. Ela não vai olhar o bruto, ela vai olhar o líquido. Se é inverno, a noite é longa. Então, vai ter mais fitocromo vermelho longo, no fim das contas, no saldo final, do que vermelho curto. E essa, vamos dizer, sobra de vermelho longo que diz para ela, você está no inverno. Ao contrário, se é verão, as noites são mais curtas. Então, há um acúmulo de fitocromo vermelho curto. Então, no fim das coisas... Então, quer dizer, durante a noite, o vermelho curto vira vermelho longo. Há essa conversão vermelho longo. Só que, como a noite é curta, no fim das contas, o que eu vou ter? Mais vermelho curto do que vermelho longo. E aí a planta sabe, poxa, eu estou no verão. Então, as plantas estão atentas ao comprimento do dia, medindo o comprimento da noite. É isso que ele está querendo dizer. Que é esse balanço entre esses 2 tipos de fitocromo, vermelho curto e vermelho longo,
que indicam para a planta em que estação ela está. Então, vou colocar aqui um texto para explicar, né, um pouco desse esquema, o que eu quis dizer com este esquema. Por que que as plantas sabem o período que elas estão medindo à noite? Então, as plantas possuem dois tipos de fitocromo, vermelho curto e vermelho longo. Assim, elas conseguem determinar a estação do ano pelo saldo líquido. O que eu estou querendo dizer com saldo líquido? Diferença entre fitocromo vermelho curto e vermelho longo, né? Determinar a estação do ano pelo saldo líquido. Então, se no fim das contas deu mais vermelho curto, verão. Se deu mais vermelho longo, inverno. Tá? Então, é assim que elas ajustam. E é isso que a frase está querendo dizer, que elas sabem o dia medindo a noite. Tá bom? Tem mais algum exercício? Acho que não, né? Não. Não. Só aí. Beleza. Então, próxima aula nossa, daqui a pouco, nós vamos falar sobre biomas. De novo, biomas. Biomas brasileiros. Então, agora nós vamos dar ênfase àqueles biomas que têm características um pouco mais peculiares, né? Que são os nossos biomas. Claro que alguns deles têm um equivalente ao bioma mundial e a gente, quando tiver, a gente faz o paralelo comparativo, mas tem também aqueles que são exclusivos e sempre é bom dar uma ênfase a esses exclusivos, né? Para mostrar que a gente tem fauna e flora endêmica, coisa que é própria da gente, do nosso país, né, e que não vai ocorrer isso em nenhum outro lugar. Né? Então, não tem um padrão. E mesmo a nossa floresta tropical, ela tem o padrão geral das características de uma floresta tropical, mas tem lá suas particularidades. Então, agora, estudando biomas brasileiros, é hora de relembrar um pouco os aspectos gerais, mas principalmente enfatizar essas características mais específicas, né, que estão diretamente relacionados aos nossos biomas. Perfeito? Então, daqui a pouco nós vamos de biomas. Estão propostas aqui 2 aulas de bioma. Pode ser que a gente consiga avançar um pouco mais rápido nessa parte, já que o assunto é fácil, né? E é um assunto que quase que retoma o assunto da apostila passada. Beleza? Então, a gente vai... essa apostila 6 de vocês, ela já praticamente, como eu falei, ela vai amarrando, ela vai finalizando os assuntos. Fora a fisiologia, que ainda segue aí trazendo conteúdos que não foram dados anteriormente, basicamente ela vai retomando. E a partir das próximas apostilas, aí a gente entra num processo, que é a apostila 7 e 8, são 8 apostilas no total. As 6 primeiras fazem a revisão de todo o conteúdo do ensino médio. Então, já deu para sentir que essa 6ª aqui já está quase, né, que já está se esgotando o assunto. E a 7 e a 8 são revisão da revisão. O que é a revisão da revisão? A gente vai pegar alguns pontos, sejam eles da biologia mais difíceis, aqueles que os alunos reclamam mais, aqueles que os alunos falam, nossa, isso aqui é difícil. Então, ou esses aí, para dar uma reforçada, né? Mas também o critério não é só esse, o critério é quais são de
todos esses assuntos da biologia, os mais abordados no vestibular. Então, são nesses que nós vamos focar agora. E nós não vamos falar tanto de conteúdo. Então, a partir da próxima apostila, da 7, assim, o tempo de explicação mínimo, rapidíssimo, só para dar uma lembrada e, ó, exercício, 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 exercício. Fazendo uns um pouco mais básicos, que correspondem um pouco mais ao perfil de primeira fase, mas também já pegando alguns mais sofisticados, mais elaborados, com perfil de segunda fase. Então, nossas apostilas a partir das 6 e 7 pegam aí forte nessa questão da revisão, né? Vamos dizer, é a reta final, né? Sabe quando o corredor já correu a corrida inteira, né? Tá todo mundo já cansado, mas aquela hora de respirar fundo, recobrar o ânimo e dar o gás final para sair vencedor. Então é isso. A gente pega firme agora para dar aquela arrancada final e deixar vocês aí bem preparados. Nesse processo da revisão, eu começo também a trazer um pouco de provas de vestibulares anteriores, tá? Inclusive, fico bem aberta, assim, se vocês quiserem trazer de algum vestibular específico que vocês vão prestar, ou de algum que vocês em casa aí pegaram para fazer, enroscaram, assim, a partir da apostila 6 a gente vai ficar bem à vontade. É basicamente vocês que vão dizer para mim como é que vai ser a aula. Sheila, olha, esse assunto para mim é o bicho, preciso de mais ênfase nele. Vamos lá. Sheila, esse assunto a apostila traz, mas olha, tá muito de boa para nós, tá? Então, passa mais rápido nele. Vamos investir nas dificuldades de vocês, que eu falo assim, agora é hora de dar o polimento, o acabamento final, tá bom? Então, já aqui nessa apostila vocês já começam a entrar nesse ritmo e das 7 e 8 mais intensamente ainda. Legal? Então, daqui a pouco a gente se encontra para mais uma aula e com biomas brasileiros. Beleza, Sheila. Até daqui a Então, pouco. Tchau, Sheila.